Poucas bandas brasileiras conseguiram quebrar tantas barreiras e alcançar tantos feitos. O grupo que abordaremos hoje é um pilar do rock nacional, uma lenda que vendeu milhões de discos e dominou todas as mídias, do rádio às telas do cinema. Seu sucesso não se limitou ao Brasil, expandindo-se para outros países e culminando em uma colaboração histórica com um ícone da música internacional. Como protagonistas da Jovem Guarda, eles ajudaram a definir uma geração. Conheça a história e o legado dos Incríveis. Almeida Júnior locutor, Almeida Júnior locutor, o meu contador de histórias número 1. A história da banda Os Incríveis começa em São Paulo no início dos anos 60. Inicialmente o grupo se chamava The Cleves e era formado por Mingo, Netinho, Manito, Risonho e Neno. O nome da banda foi ideia do radialista e produtor Antônio Aguilar, que se tornou padrinho do grupo. Aguilar foi uma figura fundamental para o início de carreira de muitos artistas da Jovem Guarda. Ele tinha um programa chamado Ritmos para a Juventude e foi responsável por lançar e dar espaço a diversos grupos e cantores que se tornariam ícones. Antônio Aguilar não só lançou os The Cleves, mas também atuou como empresário do grupo no período inicial. Inspirados pelo sucesso dos Beatles e de outros conjuntos, os The Cleves começaram a intensificar as apresentações. Com a ajuda de Aguilar e devido às habilidades técnicas de cada integrante, o grupo foi ganhando fama. O tão sonhado contrato com a gravadora Continental e as primeiras gravações aconteceram no início dos anos 60. Em 1963, um disco de 78 rotações mostrou as habilidades instrumentais do grupo e o som que os tornaria famosos. A canção Relicário rapidamente se popularizou nas rádios e se tornou uma das mais pedidas, catapultando a banda para o estrelato nacional. Nesse período, o grupo já tinha o seu próprio programa musical de televisão chamado Cleve Show. O programa foi um marco na carreira da banda, mas teve sua exibição interrompida quando o grupo viajou para a Itália para se apresentar com a cantora Rita Pavone. Em turnês internacional, o grupo realizou inúmeros shows com a cantora Rita Pavone. A cantora italiana foi um verdadeiro fenômeno musical e cultural, alcançando sucesso não apenas na Itália, mas em várias partes do mundo durante os anos 60. Há relatos que Rita Pavone e o baterista do grupo, o brasileiro Netinho, tiveram um relacionamento. Em 1964, após o fim da turnê na Itália, a banda The Cleves foi contratada para se apresentar em uma TV na Argentina. Mais ou menos nesse período, o nome do grupo foi mudado para Os Incríveis. Gravar um disco no idioma local foi fundamental para conquistar o público argentino e se tornar popular com um novo nome. Quiero que me beses, es el ruego del amor. A banda, que se destacou rapidamente devido à gravação de versões internacionais de grandes sucessos e atuando como banda de apoio de grandes nomes, sentiu a necessidade de inovar e de ter uma identidade mais própria e brasileira. A volta dos Incríveis ao Brasil marcou o início de uma nova fase para a banda, que se tornou um fenômeno de popularidade. Eles se juntaram ao movimento da Jovem Guarda e passaram a ter um sucesso estrondoso com músicas como Milionário, O Vagabundo, entre outras. Um dos maiores sucessos da banda foi a versão brasileira da canção italiana Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Os Incríveis se firmaram como uma grande referência do rock nacional e da música popular do seu tempo, marcando de forma única a história da música brasileira. A mais famosa banda de rock de todos os tempos no Brasil vendeu mais de 15 milhões de discos. Ao longo da sua história, a banda realizou mais de 3.000 shows no Brasil e no exterior mais de 500 apresentações, incluindo algumas cidades no Japão. Lá eles fizeram até gravações. Tekina Utao. Sayonara. No rádio e na televisão, os Incríveis tiveram um sucesso estrondoso. Esses dois veículos foram absolutamente essenciais para transformar a banda em um dos maiores fenômenos da música brasileira na década de 60. No cinema, os Incríveis participaram de filmes, especialmente durante o auge do sucesso na década de 60. O filme Os Incríveis nesse Mundo Louco, de 1967, foi um dos primeiros longas-metragens brasileiros filmados e lançados comercialmente em cores. Ao longo
de sua trajetória, o grupo sofreu diversas alterações em sua composição. A formação original, no entanto, é a mais lembrada pelos fãs e marcou a fase de maior projeção da banda. Nessa formação, apenas o baterista Luiz Franco Tomás, conhecido como Netinho, ainda está vivo. Eu sou o Netinho, mais conhecido como baterista dos Incríveis, mas antes dos Incríveis, a gente tinha uma banda que chamava The Clevers, que é a mesma banda que depois virou Os Incríveis. Deus foi muito bom para mim. Eu sempre me considerei uma pessoa de muita sorte. Só aparecem coisas boas na minha vida e pessoas boas na minha vida, sempre. E bateria foi assim. Eu estava tocando o sino da igreja, tocando caixa na fanfarra, e aí o baterista da orquestra de Itariri resolveu ir estudar em Santos. E não tinha quem entrasse no lugar dele. Aí todo mundo, é o Luizinho, o Luizinho. E o Luizinho era eu. E aí eu fui pro lugar dele e fiquei até hoje. Só que quando eu vim para São Paulo, eu queria tocar. E aí eu soube de uma banda que estava para se formar, que não tinha baterista. Havia muita dificuldade em o baterista ter bateria. E eu também não tinha bateria. E aí tinha uma vaga nesse conjunto, que era o The Clevers. Fui lá, Itariri, falei, preciso de uma bateria para tocar num conjunto assim. Aí ele me deu uma bateria e por isso botaram meu nome de Netinho. Alô, teste, tá bom. Um vagabundo como eu, pois está morto no Vietnã. Eu te amo, meu Brasil. Domingos Orlando, carismático vocalista e guitarrista da banda, conhecido como Mingo, faleceu dia 14 de junho de 1995. A causa da morte foi um derrame cerebral. O talentoso multi-instrumentista Antônio Rosa Zumanito faleceu dia 9 de setembro de 2011, devido a complicações de um câncer na laringe. O baixista Lídio Bevenuti Júnior faleceu dia 30 de janeiro de 2013, devido a um câncer no pulmão. Demival Teixeira Rodrigues, conhecido como Neno, faleceu dia 3 de dezembro de 2014. A causa da morte foi falência de múltiplos órgãos. E o guitarrista Valdemar Mozena o Risonho faleceu dia 4 de agosto de 2019. A causa da morte foi uma parada cardíaca. A banda Os Incríveis será sempre sinônimo de qualidade e, através da sua obra, jamais será esquecida, deixando como legado para as novas formações um nome de imenso peso.